Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma live do canal. Como muita gente assiste offline depois, vou aproveitar para dar alguns recadinhos iniciais, tá? Como vocês sabem, este é um super chat do YouTube. As pessoas que quiserem contribuir com o canal, é só clicar no cifrãozinho. Tem a opção do Pix, que os seguidores do canal já conhecem. Nós estamos aqui com o Rodrigo Cias, da editora Super Prumo, que é a editora dos quadrinhos, dos personagens Destro e o Doutrinador, e é por onde vai sair o projeto de Dom Pedro I em quadrinhos, e com o Laudelino e o Joe Bennett, que são os realizadores do Dom Pedro I em quadrinhos. Então, eu vamos falar um pouquinho com o Rodrigo, né? Conhecer um pouquinho a editora, os projetos. Eu já botei ali no link, pessoal, para vocês, ali logo na abertura do chat do canal, o link do crowdfunding, né? Da vaquinha, para quem tiver interessado em ajudar o projeto, tá? Tá ali apoia-se Dom Pedro. Apoia-se é um desses sites de crowdfunding, né? Que organiza a vaquinha. Então, quem tiver interessado em dar apoio para o projeto, está ali. Rodrigo, eu vou começar contigo, né? Fala um pouquinho da editora, como ela nasceu, os projetos, e depois a gente passa aí para o tema principal, que é o Dom Pedro. A palavra está contigo. Então, beleza. Boa noite aí, pessoal. Boa noite, Paulo, Laudelino, Joey. Bom, a ideia da editora, né? A editora nasceu para dar espaço para o heroísmo brasileiro, né? Para os criadores de conteúdo brasileiro, notadamente heróis, super-heróis brasileiros, né? Então, ela nasce já com o Doutrinador e o Destro, né? Que são criações do Luciano Cunha, que é um dos idealizadores da editora, junto comigo, né? Então, a nossa ideia era entrar nesse mundo, né? Principalmente assim, eu sempre fui um cara que colecionou quadrinhos, gosta de quadrinhos, né? E eu gostava dos quadrinhos lá daquela década de 80, 90, né? Até iníciozinho da década de 2000. E aí depois os quadrinhos viraram assim, uma lacração, né? Aquelas militância política, e a gente não gostava disso. A gente gostava de herói, né? Tiro, porrada e bomba, né? Basicamente isso, né? Então, eu conheci o Luciano através de amigos em comum, e aí a gente montou a editora, né? Que aí publicou o Destro, né? Que é uma distopia aí em 2045, né? Que o Brasil vira comunista, etc. E o Destro é um herói que vai contra esse sistema, né? A gente já fez uma edição também com o Doutrinador, né, que ele combate ali. Você está na época de pandemia, né? Então ele é uma história de espionagem, né? Que ele mostra como que a pandemia ajudou a China a tomar conta, né? A ganhar espaço no mundo. Então é toda uma história de espionagem, né? Que o Doutrinador vai, enfim, sai pelo mundo, né? Para descobrir o que ocasionou a pandemia. Eu não vou dar spoiler aqui, né? Comprem o Doutrinador. Enfim, então a nossa ideia era trazer o talento brasileiro, divulgar o talento brasileiro, né? E, bom, aí voltando aqui para o nosso quadrinho, né, o Dom Pedro I, né, a gente, no ano passado, estava com o ano do bicentenário, e a gente tinha esse projeto de pegar heróis brasileiros mesmo, né, grandes personagens históricos que durante muito tempo foram desconstruídos, né? Então, Dom Pedro é um caso de um personagem que é fantástico, tem uma história fantástica, e que, quando você lê nos livros de história, didática, etc., ele é um personagem assim que é um beberrão, é um mulherengo que não fez nada direito, né, uma coisa esquisita. E a gente queria contar uma história verdadeira, né, com todos os elementos que possibilitam até chamar o Dom Pedro de um herói, né, um herói brasileiro, né. Ele, na verdade, foi herói em 2 países, né, Brasil e Portugal, né. Isso a gente vai comentar aí posteriormente. E, bom, aí eu uni duas pessoas aí que
tem esse mesmo ideal de contar uma boa história e mostrar esse lado que não é conhecido de Dom Pedro, né? Então, falei com o Laudelino, que já é um amigo de longa data. Ele, né, isso foi acho que em 2021 que surgiu a ideia, né, Laudelino? Acho que o Max também juntou com o Luciano, né? Aí conversamos sobre isso, de fazer um projeto. Inicialmente o projeto era até para ser, tentaria até algum recurso público, né? Enfim, isso não deu certo. E eu falei assim, não, já que não vai dar certo assim, a gente faz na editora, na Super Promo. E aí, enfim, aí combinamos, conversamos, o Bené, o Laudelino, e aí a gente montou de fazer esse trabalho pela editora, para sair pela Super Promo, que é uma editora de quadrinhos brasileiro e que quer contar histórias que têm a ver com o Brasil, né? Enfim, aí o Bené topou o desafio, né, de desenhar, então já tem alguns rascunhos, né, já tem uma capa, então a coisa está bem bonita, de qualidade, e o roteiro do Laudelino, que fez uma pesquisa extensa, ele vai contar um pouquinho disso aí, falando da vida de Dom Pedro, e que são coisas que poucas pessoas conhecem, né? Assim, não vai ser só a história de Dom Pedro, vai ser uma história assim, né, do nascimento de Portugal até desembocar na independência brasileira e, né, que passa por toda a história de vida de Dom Pedro até terminar em Portugal, né? Então acho que o Laudelino pode até falar um pouco disso. E aí, assim, além desse trabalho, a gente vai trazer novos heróis aí, brasileiros, né, feito por brasileiros, que a gente brinca que é sem mimimi, sem lacração, né, que é história de verdade, é para divertimento, para passar bons valores. Né? Então, a gente vai publicar aí a Abe, vai trazer uns outros heróis. A gente tem um contrato com a Arc-Raven, que é uma editora americana também, para trazer personagens de lá. Então, nossa ideia é mexer com o imaginário, né, de bons valores através dos quadrinhos, que é uma coisa que falta aqui no Brasil. Né? A gente acaba, né, não tendo essa opção legal aqui e a gente entrou para preencher esse vácuo. Interessante. O Laudelino, então, é o pesquisador e roteirista, e o Joe é Bennett ou Bennett? Bennett. Bennett, mas pode me chamar de Bennett. Bennett, tá bom. É, é porque é É o porque desenhista. quando o Bené, né, desenhava para fora, né, isso lá, quando ele começou, tinha essa coisa de transformar o nome, de anglicizar o nome, né? Então ele Entendi. Benedito José, né? Aí virou Joey Bennett, né? Para criar essa coisa. Minha geração era comum. Ok. Será comum. Eu considero realmente o trabalho de vocês, a ideia, né? Eu acho fundamental, porque, como eu botei na chamada do- da live, né? Eu acho que fala-se muito em guerra cultural na direita, fala-se muito em conceitualmente da importância da guerra cultural, mas a linha de frente da guerra cultural é o produto, né? E eu acho que fundamentalmente o produto ficcional, né? Porque eu mesmo sou documentarista, eu fiz um filme sobre o movimento do impeachment, estou com outro filme aí parado sobre as reformas do Paulo Guedes, mas é um viés mais documentarista, né? O próprio Brasil Paralelo, que é o grande produtor aí que tem produzido interessantes documentários, vai começar com ficção agora. E eu acho que o quadrinho ele é fundamental, principalmente porque não só, mas o público é a juventude, né? E o trabalho que a esquerda faz de destruir a memória histórica do país, de destruir os heróis brasileiros, é fundamentalmente dirigido para este público, né? E eu acho, então, quando eu conheci o Dexter pela internet, né? Conheci vendo posts, vendo gente falando do personagem, e desde aquela época eu fiquei muito curioso em querer saber quem estava por trás do projeto, né? Então, quando o Rodrigo me procurou sugerindo a live, eu imediatamente topei
e acho bastante interessante, né? Vamos falar um pouquinho, então, com o Laudelino, que é o pesquisador e o roteirista. Fala para a gente aí da ideia, né, da linha, sem dar spoiler, mas assim, qual é o background do projeto, o que está por trás, o que a gente pode esperar do produto. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite, obrigado a todos, obrigado pela presença, e pedir para o pessoal compartilhar essa live. É muito importante compartilhar, porque o trabalho que a gente está fazendo aqui não é nada uma coisa pessoal, né? Ninguém está trabalhando aqui em busca de alguma coisa, vou me dar bem, vou ganhar um dinheiro. Não, vai dar um trabalho medonho, a gente vai explicar, tá? Vai dar um trabalho medonho aqui de mais de um ano, pelo menos 2, quase 3 anos aqui trabalhando quase todos os dias para entregar para vocês algo que nos foi retirado, né? Eu sempre, quando eu li as histórias de Dom Pedro, a história do Império, na escola já me incomodava quando eu via o livro de história, eu sempre gostei de história, era assim: Descobrimento do Brasil, Ciclo da Borracha, do Açúcar, do Café, Dom João, República. Eu falei, pô, peraí, caraca, passou 500 anos e uma folha. Eu tenho até o livro do ensino médio da minha filha, eu peguei lá, fui procurar Dom Pedro I, o segundo reinado, o livro tem umas 400 folhas. O segundo reinado é uma folha. Uma folha. Então você vê, e dependendo do professor na sala de aula, se o cara ainda passar rápido pela aula, a aula for numa quarta-feira à tarde chuvosa, assim, o cara vai embora para a vida sem saber que houve o segundo reinado. E quando você mergulha na história, como eu fiz antes desse projeto, eu já estava lendo tudo que saía sobre primeiro e segundo reinado. Porque essa história é a história nossa, é nosso país, nosso Brasil. A gente anda nas ruas, na cidade. Não foi você que fez aquela rua, não foi você que botou aquele asfalto, não foi você que construiu aquele viaduto, né? Você vai num museu, não tem nada teu dentro daquele museu, não tem nada que teus pais fizeram, que teus avós fizeram, foram outras pessoas, né? Foram pessoas que construíram esse país que a gente vive hoje, né? A gente está falando numa língua que não foi a gente que inventou, nós herdamos. A gente come comida que não foi a gente que inventou. Essa cultura que a gente tem, feijão com arroz, batatinha e tal. Isso aí são gerações, gerações, gerações. Então, é muito interessante você voltar nas origens e ver qual era a história real. Então, você pega a história de Dom Pedro I, Dom João, você pega Dom Pedro II, agora já estão querendo desconstruir Dom Pedro II também, que vai ser mais difícil. O cara era um gênio. E você vê que ou contaram coisas muito erradas ou omitiram muita coisa, né? E assim, é o que o Olavo falava, né? Moderação em defesa da verdade é serviço prestado à mentira. Então, se alguém está fazendo isso, o cara é o mentiroso, se é consciente, ele é o mentiroso. Então, contaram uma história mentirosa. Então, você vai ver lá, você começa a estudar a história de Dom Pedro, aqueles feitos todos do cara, tal, você exclui o que a imprensa gosta de falar, que o Rodrigo comentou, mas ele gostava de um monte de mulher, não sei o quê. Meu Deus do céu, eu, imperador, cheio do dinheiro, novo, num país cheio de gente e tal, eu ia namorar pra caramba também, né? E tem hoje aí que não é gente que não é imperador nem nada, e acho que tá com um ranking maior do que o Dom Pedro, porque o Dom Pedro não tinha Tinder, não tinha essas coisas que o pessoal tá usando hoje aí, e já passou ele de longe, né? Então, eles pegam aquela coisa minúscula para aquilo ofuscar o vulto, né? E em contrapartida, eles pegam o herói deles, que é difícil encontrar alguma coisa, e como não tem, eles acabam até inventando, né? Então, o Che Guevara era um cara libertador, tal. Aí você vai ver de perto, ele era realmente libertador de almas, matou um monte de gente. Lá em Cuba, ele criou o Esquadrão da Escória para perseguir homossexuais, prender, matar. Aí a história é real, né? Então, duro, o pessoal não gosta de ouvir. Então, voltando lá, você começa a escutar a história de Dom Pedro, você naturalmente começa a perceber a grandeza que foi Dom João VI. Aí você entra pela história de Dom João VI e você vai vendo a grandeza que foi a mãe dele, Dona Maria I, Maria Pia, que no Brasil o pessoal chama de Maria a Louca. Quem nunca ouviu falar Maria Louca, né? É como eu costumo dizer. O pessoal pegou o motivo da morte dela ali, um dos problemas,
para apelidá-la pós-mortem. Ninguém nunca chamou ela de Maria Louca naquela época. Era Maria I Pia, Pia de piedosa, né? Por exemplo, Ayrton Senna morreu, um acidente, ninguém fala Ayrton, o acidentado. Não tem nada disso, né? Ayrton Senna, piloto de Fórmula 1, então, Maria I, Maria Pia. Por quê? Piedosa. Por que piedosa? Porque ela assumiu o governo em Portugal lá, o reinado, depois do Pombal. E o Pombal fez um monte de besteira, perseguiu um monte de gente, matou gente. E até na própria coroação dela, o público na Praça do Comércio pedia morte ao Pombal, em alto e bom som. O público que estava todo lá parecia torcida de futebol. Mata, mata, Pombal. Para você ver como que o cara era querido. Então ela fez um reinado consertando as besteiras do cara, consertando lá, ajudando as famílias que tinham sido prejudicadas, tal. E ela era muito católica, muito religiosa, tinha um coração maravilhoso. Então, Maria I, a piedosa. Então você vai voltando, vai voltando, vai voltando, e você é o início da nossa história, né? A gente viu que seria muito interessante pegar um marco importantíssimo na história de Portugal, que foi o grande terremoto de Lisboa, 1755, um evento assim sem precedentes na época atual. Você imagina, um terremoto de 9 graus na escala Richter na Europa. Hoje a gente vê muito na Ásia, lá na Filipinas, tal, aconteceu alguma coisa ali no México, a Cordilheira dos Andes tem muito terremoto, tal. 9 pontos em Portugal. Ondas enormes, morreu gente pra caramba, destruiu tipo 60% da cidade, atrapalhou a economia, o país mudou completamente a partir dali, né? Então é o ponto inicial da nossa jornada, né? Nessa pesquisa que nós fizemos, pegamos 1.303 pontos da vida de Dom Pedro I, tá? Então, desses 1.303 pontos, eles transformaram em cerca de 400, quase 500 páginas, que depois a gente ainda deu a condensada para que ele se tornasse 80 páginas por aí, páginas iniciais de quadrinho, um pouquinho mais, um pouquinho menos, onde, a partir dessas 80 páginas, a gente conseguia contar uma história verdadeira, virtuosa, tá? E uma história que, como foi dito no começo da live, ela entra de pé na porta na guerra cultural. Por quê? Ela entra com dados da realidade, apagando aí, passando por cima de um monte de mentira, um monte de coisa que foi contada sobre a vida de Dom Pedro I, né? Vamos pegar um pouco da vida de Dom João, um pouco dali primeiro reinado, né? Não chega a entrar no segundo reinado. E é uma história que emociona, porque aqui nos nossos livros de história de escola, quando é decente, mesmo assim eles param quando o Dom Pedro I vai embora do Brasil. Quando ele sai daqui e volta para a Europa, é como se fosse ex-marido, né? Eu nunca mais que eu ouvi falar, vai embora, bloqueia no WhatsApp, foi bloqueado, tá? Ninguém queria papo mais que saber dele de história. As tuas fontes, Laudelino, claro, você foi atrás da pesquisa histórica verdadeira, em que documentos, aonde você pesquisou, aonde até fisicamente, né? Em que biblioteca, sim. em que arquivos, e que documentos assim você foi buscar para fazer essa pesquisa? O que você tem que fazer na hora que você está fazendo uma pesquisa? A gente sabe que houve um período, principalmente na República, onde houve uma desconstrução dos símbolos da monarquia. Então você vai no centro do Rio hoje, você tem ali a Praça Tiradentes, bem no centro do Rio de Janeiro, você chega na praça, não tem nada de Tiradentes na praça. Você chega na praça, tem uma estátua de Dom Pedro I enorme, são 15 metros de altura, imagina, uma estátua de 15 metros de altura, como se você pegasse um ônibus e colocasse em pé, assim. É uma estátua enorme, ela é alta, belíssima, com Dom Pedro I, com a nossa Constituição, a primeira Constituição na mão, em cima de um cavalo lá. E porque ali foi onde teve a proclamação ali da primeira Constituição, teve um teatro ali que ele foi. Então o evento aconteceu ali, o nome era Praça da Constituição, ainda existe a Rua da Constituição no local. Aí entrou a República e aí trouxeram o mito lá de Tiradentes, tiraram do baú e virou Praça Tiradentes. Apaga o nome aí de Dom Pedro. Então tem um monte de rua pelo Brasil, tal, esse negócio de apagar. Então, ou seja, os livros desse período, que você pega ali da República, até mais ou menos ali nos anos 70, são todos livros que você tem que ler com o pé atrás, tá? Você tem que
vai pegando as referências históricas, pega os documentos de fonte primária, você quando lê as afirmações, né? O cara quando faz uma afirmação num livro de história, ele tem que vir acompanhada da evidência, né? Então, se ele faz uma afirmação sem ter a evidência, passa direto. Não tem evidência, eu não posso me abraçar e falar que isso é correto, senão seria estou criando aqui um dogma, parece uma coisa de seita, de acreditar sem que você tenha a evidência. Então, você toma muito cuidado com esse período. O período que você pega lá do próprio século XIX, do período que ele viveu, né, do período em que do pós-morte dele, até ali mais ou menos na virada do século, onde você tem o Oliveira Lima, são livros muito fidedignos, embora eles não tenham a construção romântica como a gente tem hoje, onde a escrita é mais fluida, é uma coisa mais dura, né? Mas tem as evidências, você tem documentos, você tem os links, você tem link não tem no livro, né? Você tem lá a relação, o número do documento e tal, que você pode fazer a busca a partir dali e consolidar uma história. Ou seja, você vai lá atrás, pega os autores daquele período, né? Aí você lê com cuidado aquele pessoal até mais ou menos ali 1972, por ali, que aí teve um documento que saiu pela USP, que eu acho que é um marco ali. Lembrar o nome do pesquisador, ele foi para a Alemanha, até saiu do Brasil porque ele tinha muita dificuldade de publicação aqui, ele tem uma biografia interessantíssima da Leopoldina, sem floreio nenhum, sabe? Os problemas todos que aconteceram lá no entorno dela, o que ela sofreu e tal, nem foi publicado aqui. Foi publicado na Alemanha. O cara brasileiro escreveu a biografia da Leopoldina, foi publicado na Alemanha. Aqui não foi. É Carlos Oberacker Jr. Então, ele fez um documento maravilhoso, onde ele falou o seguinte: o pessoal fica dizendo que a independência do Brasil, o cara estava com caganeira montada num burro, e foi um negócio patético, tal, pá. Vamos dar uma olhada no que aconteceu de verdade? Aí o que ele faz? Ele sai procurando todo mundo que fazia parte daquela comitiva, né? Desde o padre Belchior, todo mundo que estava ali, a galera de São Paulo, tinha uma turma do Rio, tinha uma galera militar, todo mundo ali junto. Ele foi vendo o nome de cada um, aí falou: vamos ver o que cada um escreveu, em que época que escreveu. Aí ele foi vendo que tinha alguns que escreveram muito próximo do evento, e teve gente que escreveu tipo 40, 50 anos depois, que vai perdendo um pouco da fidelidade ali da informação, né? Mas mesmo assim, aí ele foi juntando tal, e ele foi vendo que o padre Belchior, ele era o cara mais assertivo, sabe? Ele fazia descrição de local, descrição geográfica, descrição de povoado, situação, tal, por onde passou, estrada, e estava sempre acertando. Então o padre ele virou uma espécie de uma bússola para seguir. E assim, só para dar um exemplo prático do que ele descobriu, ele falou: olha, na noite anterior, realmente ele teve um problema de caganeira, teve uma janta lá, tal, e no dia da proclamação da nossa independência, quando ele estava subindo a serra numa bela besta-baia, não era um burro. Depois você pode procurar na internet aí o que é uma besta-baia. É uma égua ali belíssima, parruda, forte, própria para você andar em serra. Então, ele, assim, nos momentos em que ele fez a proclamação, não tinha caganeira nenhuma. Ele já tinha se aliviado na subida da serra, estava um calor tremendo, aquele sufoco passou e tal. E ele vai vendo ali o que cada um comentou, do que cada um falou, e foi construindo os eventos da proclamação da nossa independência, lá do 7 de setembro, um por um. Ele falou: não, caganeira, passa. Estava no dia anterior, no mesmo dia de manhã estava, tal, mas na hora da parada lá não tinha mais. Montado no burro também não estava. Aí ele vê certinho tudo que ele falou, tudo que foi dito, procedimento, que falou em pé no cavalo, que isso pra gente, pro quadrinho, é fantástico, né? O que ele falou no em pé no cavalo, o que ele falou com a espada na mão. Aí, tem um quadrinho aqui atrás que foi o Joey que desenhou lá. Pelo meu sangue, ele gritou, em cima do cavalo, com a espada lá no alto e tal. Então você vai entrando nesses detalhes da história, das confirmações, né? E você acaba construindo uma linha temporal correta
historicamente comprovada, com todas as referências, tá? Saiu dali, foi para São Paulo e tal. Então, esse trabalho foi meses e meses e meses e meses, até fechar um arco completo da história dele. E é isso que a gente vai estar entregando no quadrinho. Essa história virtuosa, real, não tem invenção, não tem exagero, tá? Na visão do Joey, porque o Joey é um cara que ele, quando manda lá os esboços, quadrinho, outros trabalhos que ele está fazendo, tu fica assim, puta merda. Você é historiador de formação, Laudelino? Não, de formação não, eu sou da área de TI. TI? Da área de TI, sou barista, sou escritor, tenho uns livros publicados aqui atrás, Submundo Hacker também, mas eu sempre fui um cara ligado à história, né? Ser praticante mesmo de não só ler. Eu levo um pouco de TI para a história, que é essa coisa de entender os pequenos pedaços. O programador, quando vai fazer um sistema, alguma coisa, ele precisa... Sim, é muito detalhista, muito cada minucioso. Pedacinho para entender o todo, como é que a coisa flui, quem fala com quem, tal. Aí você fecha o sistema. E eu estudo história assim. Então você acaba descobrindo... Tem duas descobertas que eu não posso falar aqui. Descobertas que aconteceram nessa pesquisa que nós fizemos, tá? Tem um personagem principal lá, importantíssimo, que os livros de história estão com o local de nascimento dele errado, descobrimos na pesquisa. E o outro foi um complô internacional para matar uma outra pessoa que também está no quadrinho que... Maravilha. Antes de passar a palavra para o Joe, eu vou revelar para vocês aqui uma experiência. Eu morei em São Paulo há muitos anos atrás, depois voltei para o Sul lá e faz 6 anos que eu voltei para cá. Na outra oportunidade, eu não tinha conhecido o Museu do Ipiranga. E quando incendiou o Museu Nacional do Rio, já tinha ido várias vezes ao Rio de Janeiro, nunca tinha ido ao museu. Eu me mordi de raiva por ter perdido a oportunidade de conhecer o museu. E por uma coincidência do destino, eu fui participar de um evento em Petrópolis e tive a oportunidade de conhecer os casarões e conhecer o Palácio de Verão da família real, que é uma reconstituição do palácio da época, né? Eles foram buscar móveis do período, as carruagens. É uma coisa maravilhosa. Petrópolis preserva muito bem os prédios e o museu é uma obra. E eu, quando reabriu o Museu do Ipiranga, eu pumba para a internet já para marcar hora para ir visitar, e aquele prédio imponente, ficou muito bonita a restauração. Eu imaginava que entraria num prédio onde eu veria a memória do Império, né? Onde está eu digo assim, é um museu do trabalho que não tem nada a ver com a história que se passou ali dentro e no entorno, né? Uma coisa impressionante, porque você tem ali o monumento, você está situado no local, às margens do Riacho Ipiranga, é um palácio imponente, muito bonito é a própria é a materialização da destruição da história, né? Porque ele simplesmente o interior do museu não tem nada a ver com o significado histórico daquele prédio, né? Para mim foi uma frustração enorme, Decepção. assim. Eu passei grandes momentos da minha infância e muitos nos jardins ali de São Cristóvão. Eu morava próximo, então era programa de fim de semana, de família, ir lá para os Gramados e você ficar ali brincando em volta. Na época, criança, eu nem sabia o que era Império, tal. Depois que você toma ciência, quando é grande, você fala, caramba, que sorte, né, que eu tive, que bênção. Eu escrevi um roteiro sobre quando Dom Pedro I saiu do Brasil. Leopoldina já tinha morrido, ele estava no segundo casamento com a Amélia, e a Amélia, ela tinha adotado os filhos de Dom Pedro I como se fossem dela. Era uma jovem, 19 anos, mas com uma formação impecável, um coração maravilhoso. Então ela escreve uma carta para Dom Pedro II, que era um menino de 5 anos. Ele estava dormindo. E eu fiz um roteiro sobre essa cena, imaginando como deveria ter sido, né? Porque foi de madrugada, aquilo ficava à luz de vela, não tinha eletricidade naquela época, ele estava dormindo, não podia acordar, ela teve que escrever num outro quarto, eles estavam emocionados, porque eles iam ter que sair do Brasil, uma terra que eles eram completamente apaixonados. Então você vai montando, né, esse cenário, como que será que isso aconteceu?
Aí eu escrevi um roteiro. Aí um grupo de cinema e teatro, que é do Mauro, né, que fez aquele doc do Olavo também, pegou e eu fui para lá com o pessoal para fazer a gravação. Aí arrumamos uma locação dentro do palácio, isso é cerca de 1 ano antes dele pegar fogo. E levaram a gente para um determinado quarto lá. Aí eu cheguei lá para acompanhar, né? Para ver se você vai vendo se o script está sendo seguido direitinho, às vezes precisa de alguma adaptação, então você tem que estar presente. Aí tô olhando assim, pô, que quarto bonito, cara. Porra, olha o gesso, olha os negócios. Aí tinha um lustre enorme, assim, um candelabro. Aí eu perguntei pro cara que estava acompanhando a gente lá, de quem era esse quarto? E que estava cheio de muamba, tinha geladeira, tinha umas fiações assim. Aí o cara lá lixando a unha. Aqui era o quarto Dom Pedro II. Aí eu. Como assim? O quarto Dom Pedro II? Não está aberta a visita? Você está com uma geladeira aí do lado da cama? Que bagunça, cara. Não, a gente vai abrir depois para a visitação, tá fazendo uma reforma. Ninguém avisou, não, mas tem mais de 100 anos que ele morreu, vocês ainda vão abrir? E pelo amor de Deus, então, esse descaso que você falou que viu lá no Ipiranga, eu tenho uma foto da porta que dá acesso ao túmulo deles, né? Que tá lá, Leopoldina, Pedro I e Amélia, toda pichada, cheio de mijo, tudo quebrado e tal. Que é o tratamento que é dado entre as reformas, né? Quando a reforma fica muito bonito, mas até a próxima reforma tudo é destruído. Então, era um quarto lindo, com a janela tinha uns vitrais com as pinturas do Inferno de Dante, que era um livro que Dom Pedro II adorava. Aí você começar a reparar os detalhes e fala, era realmente o quarto dele. Olha ali, referência literária na janela, olha esse detalhe aqui e tal, pá. Então, era tratado assim, sabe? Um depósito. O quarto Sim. do maior brasileiro de todos os tempos era um depósito. Então, Que complicado. coisa horrível, né? Então tá, vamos ouvir um pouquinho, Joe, não só sobre o projeto agora, Joe, mas conta um pouquinho da tua história aí, que o Rodrigo antecipou, que você já é quadrinista histórico aí de editoras internacionais. Conta um pouquinho quem você é e como é que você chega no projeto. Bem, em primeiro lugar, boa noite a todos que estão assistindo essa live. Boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você está assistindo. Boa noite ao Paulo, boa noite aos meus amigos Rodrigo e Aldelino. Bem, eu trabalho com quadrinho há 40 anos. Né? Daqui a 2 anos eu completo 40 anos de profissão. Comecei com 17 anos fazendo quadrinhos de terror para uma editora de São Paulo. Tá? E fiquei trabalhando com essa editora por 5 anos, até que em 91 eu fui representado por um estúdio de São Paulo que estava numa empreitada muito pioneira, né, de representar desenhistas para o mercado americano de quadrinhos. Né. Eu e uma leva de outros desenhistas fomos representados por essa agência. Tá? E no ano seguinte eu comecei a trabalhar para editoras pequenas no mercado americano, em 1992. E aí começa a minha carreira efetivamente no mercado americano, ou seja, no ano passado completou 30 anos. Né? Em 96 eu começo a trabalhar para a Marvel, e depois alguns anos depois, sei lá, 5, 6 anos depois, se eu não me engano, começo a trabalhar para a DC. Enfim, a minha carreira ela é longa no mercado americano, e até hoje ainda trabalho para o mercado americano. Atualmente eu estou fazendo um projeto sobre a história história americana, né? A Fundação Americana. É uma empreitada nova, né? Dentro daquilo que eu fazia, que era super-herói, né? E aventura. De repente eu me vi fazendo esse quadrinho sobre a história americana. E tem sido legal, tem sido bacana. Eu tenho aprendido muito, principalmente a desenhar cavalo, que eu nunca aprendi a desenhar um cavalo decentemente. Eu sempre tive esse bloqueio. Né? Mas, enfim, voltando à história. 2 anos atrás eu tive um problema, um cancelamento, fui cancelado.
né? E acabou que eu fui sair da Marvel, né? E fui convidado pelo Luciano para ingressar nesse projeto de Dom Pedro, né? E eu prontamente aceitei, achei relevante, interessante. E por que eu aceitei o projeto de Dom Pedro? Por tudo isso que o Laudelino falou. Aliás, eu adoro escutar o Laudelino, ele fala brilhantemente. Ele não é historiador, mas ele daria um grande professor de história, né? Eu gosto de escutar muitas histórias dele. E é uma coisa que me incomodou muito, né? Eu não sabia que eu era um cara de direita, não tinha a mínima ideia. Como todo mundo da minha geração, né? Os da minha geração que são de direita, eu tenho certeza que eles vão de concordar comigo. A gente não sabia o que era, o porquê, né? Eu só não concordava com muitas coisas que a esquerda prega e falava, né? O que mudou minha cabeça foi o Brasil Paralelo, aqueles documentários ali, né? Eu comecei a assistir e aquilo foi crescendo dentro de mim o anseio pela verdade. A verdade que foi omitida da minha geração por tanto tempo, né? E foi colocada para debaixo de uma pedra, de um tapete, esquecido ali. E hoje em dia eu percebo todas as histórias que o Laudelino conta, e vocês mesmos comprovaram isso, né? Vendo os museus abandonados e tudo mais, e a memória do passado do Brasil totalmente esquecida e queimada e destruída. Então, eu achei interessante ingressar nesse projeto exatamente para legar às próximas gerações o lado da verdade, a versão que é omitida, a versão que é escondida, porque isso é necessário, cara. A gente tem que prezar pelas próximas gerações, né? Eu faço quadrinho, como eu falei, há 40 anos, e aprendi a ler com quadrinhos, né? Toda a minha vida foi em torno de quadrinho, então o quadrinho é uma mídia que tem um poder muito grande, né? Um poder de penetração enorme perante crianças, jovens e adultos, né? Então é isso. A esquerda tentou e conseguiu, brilhantemente até, esconder e maquiar todo esse passado e contar a versão que só serve a eles, né? E nós temos a missão de mostrar o lado da verdade. Vocês querem vencer uma guerra cultural? Não, a gente não quer vencer uma guerra cultural porque o exército lá de lá é aparelhado há muitos e muitos anos, décadas, né? Eles mandam em tudo, mandam no cinema, mandam tudo, nos games, em tudo, na imprensa, em tudo. Então não tem como você ganhar essa guerra, mas tem pelo menos como você mostrar o seu lado, dizer, olha, peraí, tem isso aqui, entendeu? Olha aqui um pouco, para um pouco, eu posso te contar isso aqui, tá? Beleza? E depois deixa a pessoa ter a própria conclusão. Mas a gente tem essa missão pela frente, né? E é isso que eu quero fazer. Vai ser um trabalho longo, não vai ser fácil. Eu tenho o meu trabalho, né, paralelo a isso tudo. O Laudelino tem um dele, né? O Rodrigo tem uns projetos dele. Não vamos ganhar dinheiro com isso, não vamos ficar ricos nem milionários, nem nada. Não vamos ter carros, não vamos ter viagens, nada disso. Estamos fazendo porque tem que ser feito, né? Tem certas missões que lhe são atribuídas que você tem que fazer. Você não pode renegar essa missão. Você tem que seguir em frente e assim vai ser feito. Eu estou super empolgado, entusiasmado. Eu fiz umas páginas de RAF para começar. Não sei se o Rodrigo vai mostrar isso aí hoje, não sei.
Eu não queria vir para esta live sem mostrar esses rafles. Inclusive, falei para o Rodrigo, a gente tem que mostrar alguma coisa para a galera que está contribuindo, para a galera que quer ver, de que forma a gente vai contar essa história, entendeu? Como vai ser o início, de que forma vai ser abordado, né? A história começa com o terremoto de Lisboa, que visualmente é algo fantástico, foi algo terrível, porém, em forma de quadrinho, é algo que fica muito bom de se fazer, é algo épico, né? E vamos começar por aí. Eu estou super empolgado, super feliz. Eu não poderia ter melhor companhia, cara. Rodrigo e Laudelino eu considero meus irmãos, meus brothers. A gente está junto nessa missão. E vamos lá, pô. Como eu sempre falo, Pedrão merece. Tá mudo aí, tá mudo. Com o microfone. Deixa eu te fazer umas perguntas, Rodrigo, em relação à questão do business, né? Quer dizer, você tem uma editora que já tem um tempo, que tem uma história, que tem produtos. Funciona o negócio assim? É possível ganhar dinheiro, sustentar um negócio, manter os projetos? Qual é o tamanho das tiragens? Quem é o público que está consumindo isso? Conta um pouquinho também a história da editora e de como ela se viabiliza como empresa, né? Porque eu acho isso fundamental, já que uma das dimensões dessa guerra cultural aí que o Joe comentava está no fato de que eles dominam também o terreno dos financiamentos públicos, né? Lei Rouanet, lei do audiovisual, os critérios de seleção, todos são controlados por ele, as comissões que selecionam e que aprovam. Eu considero que a gestão do governo Bolsonaro nessa área foi um desastre, né? Foi muito mais o barrar e o desfazer. Eu considero assim que são áreas estratégicas para a direita, que é a educação, a cultura e a comunicação. Para mim foram as piores áreas do governo Bolsonaro. E então eu queria te ouvir um pouquinho, quer dizer, como é que é montar um negócio, uma empresa, né, que é um empreendimento que precisa dar lucro, que tem equipe, né, que tem colaboradores. Conta um pouquinho dessa história dos produtos da empresa e do público, né? Vamos lá, então. Como eu falei, eu sempre fui um apaixonado por quadrinhos, né? Então, sei lá, colecionei quadrinhos em mais de 20 anos da minha vida. E aí, quando eu conheci o Luciano e ele veio com a proposta da gente montar uma editora, né? Eu pensei, poxa, agora está na hora de eu parar de gastar dinheiro com quadrinhos e começar a ganhar um pouquinho, né? E poder contribuir com essa guerra cultural. Aí você tem uma série de desafios, né, de qualquer empresa no Brasil, que é um ambiente totalmente inóspito para se montar negócios. É ruim, é complicado. No caso de livros, você tem algumas isenções, né? O livro tem umas tributações diferentes, então é um pouco menos pior, né? Mas a gente teve que construir um mercado, né? E a gente foi construindo isso na raça no início, né? O Luciano ele já tinha um público fiel por conta do Doutrinador, né? O Doutrinador ele foi até filme, virou série, antes do próprio Luciano ser cancelado por uma série de questões, né? O Luciano também foi numa leva de cancelamento aí, como foi o Joey, né, aí no passado. Bom, aí a gente topou o desafio e vamos construir um mercado. E assim começamos. Hoje a gente tem um parceiro que ajuda na distribuição dos livros, né? Ele imprime, então toda essa parte é terceirizada, que é a SEDET. Então hoje, assim, sem a SEDET, a empresa hoje a gente não teria como avançar, porque assim, você imagina, você bota no início a gente fez uma lojinha própria, fazia a cotação para imprimir, enviar os livros, né? Então, para enviar os livros você dependia do SEDEX, do correio. Aí não chegava, dava problema, né? Imagina, os Correios é uma empresa complicada, né? Todo mundo já teve algum problema com Correios. E a gente não tem uma alternativa aqui no Brasil, né? Então, assim, a gente viu que a gente poderia fazer sozinho, mas ia ser bem mais complicado. Então, a gente fez uma parceria com a
com a SEDET. O modelo de negócios da SEDET é todo virtual, né? Então a gente não tem nenhuma loja física, é tudo virtual. Então tem uma loja virtual que eles entregam no Brasil todo, eles têm um serviço de distribuição fantástico, né? A gente até brinca que a SEDET é uma espécie de Amazon brasileira, né? Dadas as devidas proporções, logicamente, né? E, assim, quando a gente começou as conversas com a SEDET, eles se interessaram muito, porque a SEDET também tem uma visão parecida com a nossa, né? Eles queriam furar esse bloqueio, que é totalmente dominado por essa cultura progressista, de esquerda, né, etc. E a gente começou a trazer quadrinhos. Eles não tinham, né, essa parte de quadrinhos, né? Quando a gente apresentou os quadrinhos, eles adoraram, então a gente... assim, juntou a fome com a vontade de comer, e assim como nós, eles também têm essa missão de trazer obras de cunho não progressista, né, conservador, de direita, liberal, como vocês queiram chamar, para o público brasileiro, né, que foi sempre negado isso. Então, assim, quando o Laudelino estava falando lá do museu, que não né, e você mesmo falando que o museu não traz a história, né, assim, o mercado editorial brasileiro também não trazia muita coisa, né? Você teve até, o Laudelino até pode falar melhor do que eu, porque ele trabalhou, acho que na Record, né, Laudelino? Que trouxe alguns títulos que estavam sumidos no mercado há anos, né? Então, assim, aí você me pergunta, o negócio é viável? Ele é viável sim, mas a gente tem que estar construindo esse mercado. E aí também é difícil, porque, por exemplo, os bons artistas, como o Joey, a maioria está trabalhando no exterior, né? Fazendo trabalho para o exterior, e aí eles ganham em dólar. Então, para a gente competir com esse mercado, é só apelando assim para essa coisa de ser uma editora brasileira e pioneira, né? O Joey está trabalhando com a gente, vocês viram bem claro aí, por uma missão. É claro que ele está sendo pago, mas assim, a gente nunca vai conseguir competir com as grandes editoras lá de fora. É por isso até que a gente faz, o nosso modelo de negócio inclui essa parte da vaquinha, né? A vaquinha online, das pessoas que gostarem do projeto contribuírem, né? Então, esse projeto que a gente está aqui falando, né, o Dom Pedro, ele é um projeto, como vocês estão vendo, vai durar uns 3 anos aí, né? O ciclo completo dele, né? Desde da pesquisa, do desenho, da publicação, vai durar, sei lá, 3 anos, né? Na verdade, são três volumes, né, de quadrinhos que a gente vai fazer. Então, isso custa dinheiro, a gente precisa do apoio das pessoas. Ele é de tanta qualidade que a gente conseguiu até o selo da Biblioteca Nacional. Então, ele vai ser uma coedição com a Biblioteca Nacional. Porque a gente foi pesquisar, e o último quadrinho, né, vamos dizer assim, que falou da independência brasileira, foi em 1970. Então, tem mais de 50 anos que não se fala nisso no Brasil. Então, assim, aí você vai dizer, bom, é viável? Ele é viável, né? Não é um negócio de outro mundo, mas, assim, tem público. O público brasileiro, ele é ávido por esse material, né? De boas histórias, né? Então, assim, quando a gente olha personagens lá, Marvel, com lacração, mimimi, as pessoas se desinteressam. E aí, quando a gente lança um trabalho brasileiro que faz referências à nossa cultura, e com bons valores, né, com a saga do herói, né, etc., as pessoas se interessam, então a gente ganha mercado, né? Quando lá fora o pessoal resolve lacrar, isso até entre aspas é bom para a gente, né? Porque aí o pessoal começa a reconhecer as boas histórias, né? Agora, a gente está no Brasil, você ser empresário no Brasil é complicado, é difícil, é uma luta diária para você fazer. A gente está agora tentando aumentar aí o número de personagens, né? Trazendo alguns personagens para o portfólio. E assim, o negócio hoje ele está ainda no break-even, né? Quando eu falei que eu queria começar a ganhar dinheiro em vez de gastar dinheiro com quadrinhos, eu ainda não cheguei nessa parte de ganhar, mas a gente está equilibrando. E assim, na verdade, eu nunca ambicionei ganhar muito dinheiro com isso. Eu queria ganhar um pouquinho para manter o negócio sustentável, né? A missão mais da Superpromo é trazer o talento brasileiro, trazer as referências brasileiras. E, assim, se é uma opção, né? Na verdade, eu penso assim, até quando eu tiver filhos, para os meus filhos lerem os quadrinhos que a gente está fazendo, né? Que sabe-se lá qual o tipo de quadrinho que vai ter lá quando meus futuros filhos forem
adolescentes. Então, a minha ideia é essa mesmo, né? Então, é deixar um legado, é a missão aí de guerra cultural, de mexer no imaginário do brasileiro, né? Porque, assim, mesmo os bons quadrinhos lá, né, estrangeiros, né? Eles falam de uma realidade de lá, né? A história do Homem-Aranha se passa em Nova York, né? Então, você tem todas as referências de lá. Então, a nossa ideia é fazer com referências daqui, né? A gente se identificar, né? Então, essa é a nossa missão. Maravilha. Mercado internacional, você acha viável? Eu acho que o Brasil venderia fora daqui. Então, E a a gente outra já pergunta... vende. A gente já Ah, já vende. vende. Já É? vende. Então, o Doutrinador, ele virou filme aqui no Brasil, e foi espalhado. Ele passou nos Estados Unidos, passou na Coreia do Sul, na França, em vários países, na verdade. Aqui pela Uhum. América Latina. Então, ele estreou, né? É engraçado que a gente tem até o pôster do Doutrinador todo escrito com aquela língua esquisita lá da Coreia, entendeu? Então, é bem legal. Já passou no Japão. Interessante. Uhum. Então, o Destro, por exemplo, o Destro, né? É Destro, de Destra, né? Igual aqui o canal. Meu canal é Lá Dextra. Dextra, né? Uhum. Então, Isso. nos Estados Unidos, ele virou, né? O nome do personagem aqui é João Destro. Lá, ele virou Derek Hammer, né? Que é o martelo da liberdade. Então, é Hammer of Freedom. Então, tem lá. Eles Uhum. gostaram muito, fez muito sucesso lá com essa parceria que a gente tem lá com a Arc-Raven, né? Então, a gente manda personagens para eles mandam para a gente. Então, a gente faz um intercâmbio cultural, né? E aprende Ó, com eles, interessante. né? Uhum. A Arc-Raven, ela é uma empresa também de cancelados, né? Então, assim, hoje você fala qualquer coisa que as pessoas não gostam, vão lá e cancelam você, né? Enfim, Sim. a pessoa não pode nem pedir desculpa, não foi minha intenção. Não interessa, você não é do time, já te queimam logo. E lá nos É. Estados Unidos, eles criaram essa Arc-Raven com o Chuck Dixon, que é um roteirista maravilhoso, e outros, né, artistas, e porque que foram cancelados. Os caras estão ganhando muito dinheiro. Obviamente, o mercado americano é muito mais maduro. Tudo lá tem uma profundidade enorme, muito mais dinheiro. Então, lá, assim, a gente faz um crowdfunding aqui, arrecada um valor suficiente para você fazer o quadrinho, né? E aí você vai começar a ganhar dinheiro quando você começar a vender. Lá não, lá o cara faz um quadrinho e arrecada $1 milhão, entendeu? Um crowdfunding. Então, assim, Sim. bem diferente, né? Você O está falando. americano ele tem essa cultura do financiar o que valoriza, né? Exatamente. Aqui no Brasil já é Da mais raiz. difícil. As É. pessoas gostam de A ganhar o direita, PDF a de direita graça. brasileira tá, a direita brasileira está aprendendo isso, né? Com as pequenas Sim. doações, né? Essa coisa do Pix, da coisa que eu, né? Já É melhorou bastante muito, né? instável, não sobe e desce, mas funciona, né? Já melhorou muito. Antigamente era pior. Melhorou muito, sem dúvida, Então, sem dúvida. Você falou em filme aí, deixa eu emendar, porque também é a minha praia, né? Essa coisa do audiovisual. Até eu achava que o Dexter era anterior ao Doutrinador. E esse mercado da animação, porque assim, o essencial vocês têm, né? Que é a história de qualidade e o desenho de qualidade. Animar, né? Porque o brasileiro ele é audiovisual, né? É um público alfabetizado pela Globo, que o conteúdo é uma bosta, mas a qualidade técnica da televisão brasileira é padrão internacional. sim. Nunca pensaram nisso? É economicamente complicado para converter o quadrinho em animação? Assim, não é assim. Aí tem alguns problemas, né? Na verdade, tudo sempre esbarra em distribuição, né? Então, por exemplo, eu posso fazer um desenho animado maravilhoso e tá, onde é que ele vai passar? Dependendo do conteúdo, a Netflix não vai comprar, a Amazon não vai comprar, a Globo também não vai comprar. Então, assim, esse já é um grande impeditivo. Você fazer uma animação custa muito dinheiro, é bem caro, não é uma coisa barata. Então, também é complicado. Quando a gente fez o filme, aí a gente, na verdade, eu ainda nem tinha entrado na sociedade com o Luciano, né? Ele tinha outros sócios, enfim. Ele fez com a Paris Filmes, né? Na época ele não era cancelado, né? E Sim. o Doutrinador daquela época não tinha o cunho, digamos, político até que ele tem hoje, que ele acabou
tomando, né? O Doutrinador, assim, ele é quase um anti-herói, ele está entre ser um herói e um anti-herói, né? Mas ele é um cara que mata, ele é um cara antissistêmico que mata políticos corruptos, né? Então, assim, isso, de certa forma, é inicialmente apolítico, mas quando você começa a falar muito de corrupção, né? Enfim, você acaba olhando para a esquerda. Então, isso acabou cancelando o personagem, né? O pessoal lá né, enfim, que fez o filme, por exemplo, né, os atores, todos gente boa, mas o pessoal, né, acredita nesse canto da sereia aí da esquerda. Então não é uma coisa fácil, né? A gente chegou a fazer, a gente tem alguns protótipos até do game do Destro, né, que é um pouco assim, tem as referências do Metal Slug, né, então para os nerds aí que conhecem, que é aquele personagem dando tiro, né, e tal. A gente chegou a fazer um protótipo, mas assim, é caro, é coisa assim, quase de $1 milhão para você fazer um bom videogame. Você fazer um filme também, sei lá, você, no mínimo vai gastar em uns 10, 15 milhões. Né? Então, assim, isso com crowdfunding você não consegue. Aí você teria que ter assim, um apoio, um patrocínio, né, eu não digo nem de setor público, não, mas assim, de empresários e tal. Você teria que ter alguma coisa nesse sentido. É difícil, né? Por isso que hoje a gente tem muito mais documentário, que não é uma coisa tão cara, né? Você fez documentário, você sabe que não é nesse nível. Mas assim, você ter efeitos especiais, você fazer cenários é uma coisa muito cara, né? Você tem que ter uma produtora muito cara. Mesmo com a computação gráfica aí, não, mesmo assim é complicado. A computação gráfica ajuda muito, mas você tem que construir o cenário mesmo assim, né? Você precisa de algumas coisas. Então, claro, hoje baixou muito o custo. Viabiliza muito mais, né? Tanto que você tem pequenos estúdios fazendo bons filmes. Mas, assim, hoje, para o tamanho nosso, ainda é muito ambicioso, né? A gente ainda quer viabilizar esse modelo de negócio que a gente tem hoje, né? Sim. E uma das formas da gente viabilizar é com os crowdfunding, né? Então, aproveito aqui para fazer de novo aqui o comercial aqui. A gente entra lá no Apoia-se, apoia-se /Dom Pedro e vamos apoiar o quadrinho. Então, apoie-se /Dom Pedro, pessoal, ok? Apoie-se é uma dessas empresas de crowdfunding, né? Existem aí no mundo digital. Você clica lá e faz a sua doação para o projeto, ok? Eu costumo fazer lives de 1 hora, a gente está chegando em 1 hora, vou fazer mais uma rodada aí, passando a palavra para vocês darem uma dica final, né? Eu, assim, perto das lives que eu faço aqui, essa está com uma audiência baixa. Eu acho que é porque é uma temática que destoa. O meu canal é um canal essencialmente político, né? E eu vou tratar de divulgar a live nos meus vídeos para ampliar a visualização, que eu acho fundamental. Eu, sinceramente, você ter gente criando um produto cultural, que é um produto que vai conversar com a juventude, principalmente, um conteúdo de alta qualidade e de alta relevância. Eu, pessoalmente, acho muito importante. Fiquei muito feliz quando o Rodrigo me procurou e pediu para fazer a live, porque é algo que eu faço questão de apoiar. Eu vou rodar a palavra mais uma vez aí, o Laudelino, que começou. A palavra está contigo. O que mais você gostaria de acrescentar aí com recado para o pessoal? A palavra é tua. Essa questão da audiência que você comentou já é reflexo do porquê da gente estar fazendo isso, porque o seu canal é um canal voltado para a política e a história do Dom Pedro I é uma história política. Sim. A história é toda política, permeada com algumas coisas particulares, porque como é numa monarquia, e você como monarca, você é o Estado, né? Então é político o tempo inteiro, o tempo todo é política. E você, quando olha para trás na história, por exemplo, o pessoal gosta hoje de reclamar da imprensa, e você encontra, e a gente vai ter isso no quadrinho também, como que a imprensa mentiu para tirar Dom Pedro I do posto que ele estava. A gente já viu isso em algum lugar. E era assim, descarado. Tinha um jornal no Rio chamado Repúblico,
que ele ficava inventando notícias o dia todo, o tempo todo. Eles imprimiam o jornal e levava lá no quartel. E falava que o imperador falou que vai fechar o quartel de vocês. Tudo mentira, cara. Tanto que depois que o Dom Pedro foi embora, o jornal fechou. Tipo, atingi o meu objetivo, né? Aí não precisa mais. Vocês lembram do tal consórcio que tinha aí? Fechou, né? Então você vai encontrando muitas relações do passado com o presente quando você se aprofunda na história. E é isso que nós vamos fazer. Ou seja, o tema não desvirtua do canal, tá? Ele é o tema do canal, só que quando o pessoal olha quadrinho, fala assim, mas gibi, vai ter um gibi ali e tal. Sim, exatamente, Aí, de repente, isso. É tiro, porrada e bomba. Sério. Só que a história é real, tá? Tem passagens que são emocionantes. Vai ter gente chorando, passagem. Tem imagens que já estão separadas para o Joey desenhar. Ele que se vire. Imagens assim belíssimas que a gente já bolou, já construiu. Assim, belo que eu digo desde o vestido da Leopoldina, a cena, a mesa, o cenário, ali da onde teve a assinatura da não vou dar spoiler. Se bem que não é spoiler, né? Já aconteceu tudo. Não chega a ser spoiler falar que Dom Pedro I morreu, né? Então, o trabalho vai ser feito com muito coração, um trabalho primoroso. Não vamos ficar só nesse. O Brasil é repleto de vultos que estão escondidos. A gente já conversa sobre escrever sobre Sentapua. Quadrinho do Sentapua não tem. Então, o americano tem muita coisa de Sentapua, por incrível que pareça. Tem até a figura deles em museu lá. Eles têm a medalha do Congresso, a medalha presidencial americana que eles receberam. Aqui não tem tanta. Receberam mais condecoração lá fora do que aqui. Então tem muita história interessante de cada um deles, cada um dos pilotos que voaram lá, interessante. A gente pode falar depois de Marcílio Dias. Todo mundo sabe, já ouviu falar algum dia no Marcílio Dias, né? O soldado que, protegendo a bandeira do Brasil, matou um monte de Paraguai, perdeu o braço. Depois de sem braço, ainda matou mais 2 defendendo a bandeira do Brasil. São histórias assim incríveis de dedicação, de pessoas que ajudaram a construir esse solo onde a gente hoje pisa, né? Essa língua que a gente fala, essa cultura que a gente propaga. E outra coisa que impulsiona muito para que sigamos nesse projeto são as crianças, né? A gente tem que estar sempre tomando muito cuidado com a formação delas, né? E com o conteúdo que elas vão ter contato. Então, o que a gente está produzindo é algo real, não tem invencionice nenhuma ali, e é inspiradora, né? É algo que pode virar uma referência até para as próprias crianças, que essa que é a ideia da referência. Quando você tem uma família forte, um pai, uma mãe que é uma referência, e você está na rua e um amiguinho lá te chama para um negócio errado, a criança que tem a referência, ela fala, não vou não, meu pai me mata se eu pegar isso aí e tal. Meu pai mesmo falava, olha, se tu tiver numa situação onde você está em dúvida se aquilo que tu vai fazer é certo ou errado, faz de conta que eu e tua mãe estamos ali do outro lado da rua te olhando. Eu usei isso várias vezes. Eu falava, é errado, eu não vou fazer. Então, é para isso que serve essas referências que a gente tem que resgatar. Eu costumo dizer que o ser humano ele sofre uma espécie de uma maldição, que você não consegue passar cultura pelo DNA, né? Toda geração que nasce, você tem que reeducar toda de novo. Todo mundo tem que ser reeducado. Então, essas gerações, elas bebem de um caldeirão cultural, que é tudo que está ali girando naquela sociedade, e é ali que elas vão se alimentar e criar sua cultura. Então, o nosso trabalho faz parte desse trabalho que tem acontecido aí, pelo menos nos últimos 15 anos, de reconstrução de uma tradição brasileira, né? O Chesterton que dizia, tão forte é a tradição que futuras gerações sonharão com aquilo que elas nunca viram. E é o que está acontecendo. Então, está sendo resgatado muita coisa do nosso passado, coisas boas, bons autores, boas referências, bons livros. Nunca tivemos tantos livros bons como tem agora. Então, a pilha lá, a gente vai lendo um atrás do outro. Muito livro bom disponível, né?
Então, o quadrinho vai ser mais um. E como é quadrinho, ele tem uma baita penetração no público infanto-juvenil. Então, essa que é a ideia, se possível, para escolas, para auxiliar professor em sala de aula, para que todos tenham e carreguem consigo essa história, que é uma história legítima do Brasil, uma história real, uma história dos nossos fundadores. Você vai ver o filme de Dom João, o Dom João ficar com coxinha de galinha no bolso, comer gordo, fanfarrão ali no filme. Você fala, não é possível o cara construir um país com esse personagem que vocês estão mostrando no filme. Isso é mentira. Não foi assim. O cara é genial. Napoleão, quando ele estava lá morrendo, escrevendo a biografia dele com um amigo, perguntaram para ele, e aí, um monte de guerra, você venceu a maioria das batalhas, tal. Teve alguém que te passou a perna? Aí Napoleão falou, teve. Aquele gordo lá de Portugal, aquele foi o único que me enganou. Dom João enganou o maior gênio militar do planeta na época. Esse cara era o Bocó, retardado. Não, tá errada a história, contada errado. E isso que a gente vai fazer, o resgate, que é até uma obrigação nossa como brasileiro, né? Não pode deixar isso perseverar, isso durar. Isso tem que ser extirpado. Você faz o que para extirpar isso? Aquela história, né? Como é que você mata um verme? Bota ele no sol. Como é que você mata uma mentira? Expõe ela à verdade. Aí acabou, tá ali. Ó. Você não tem como lutar contra a verdade. Esse é o nosso trabalho, né? Um trabalho que defende a verdade. Então, literalmente, eu tinha escrevido uma chamada para a live, né? E chamei o Dom Pedro de super-herói. O Rodrigo disse, não é exatamente um super-herói, porque eu imaginava outra coisa, né? Sem conhecer o projeto. E de fato, os caras que construíram essa nação merecem a condição de super-heróis perante as crianças e a nossa juventude, porque foram caras realmente brilhantes, né? João, a palavra é tua. O que mais você gostaria de acrescentar sobre o projeto? É um prazer te conhecer, saber que é um brasileiro aí de projeção internacional, embora cancelado, né? E a palavra é tua aí. Roberto Mota entrou aqui. Boa noite, Roberto. Bem-vindo ao meu canal. Vamos lá, a palavra é tua, João. Bem, Paulo, foi um prazer estar aqui nessa live contigo, te conhecer. É um prazer inenarrável estar com os meus irmãos aqui, Rodrigo e Laudelino. Eu só tenho orgulho de estar participando desse projeto, porque é um projeto que vai resgatar o passado, desvendar ele para o presente e preservar para o futuro. É isso que eu quero, entendeu? Eu quero dar tudo de mim nisso, né, e fazer algo relevante e bom. Né? Como você falou, eu fui cancelado. Fui cancelado por uma onda de mentiras e situações de pessoas que simplesmente não compactuam com aquilo que tu pensa. E o que tu pensa é diferente do que eles pensam. Né? Tu não queres o mal de ninguém, eu não quero o mal de ninguém nessa vida. Eu só quero a verdade. Né? E eu não consigo compactuar com a mentira. A mentira faz mal a tudo, né? E a todo mundo. Então, vamos levar essa verdade da nossa história, esses verdadeiros heróis aí, para o futuro e para as pessoas de hoje. Essa é a nossa missão, essa é a nossa alegria e, se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer isso. Vocês querem que eu apresente aqui as fotos aqui? O Joey tinha me mandado alguns rascunhos, acho que a gente pode fazer aqui. Ó. Você consegue inserir aí na... Deixa eu ver. Sou meio nessa, eu não sei se eu tenho que te passar alguma autorização para você... Acho que não, acho que eu consigo compartilhar aqui. Ó. Só compartilhar. Eu queria só aproveitar a presença do Roberto Mota aqui, porque o Roberto tem um pezinho lá na Jovem Pan, e quem sabe ele não convence o pessoal lá a levar o Laudelino, o Joe e o Rodrigo para um programa lá na... Paulo, você leu pensamentos. Na verdade, o Roberto é um grande amigo, né, meu também, acho que conhece o Laudelino também. Eu conversei com ele isso esses dias, inclusive. Ele falou que toparia fazer, claro, que ele vai ajudar. Inclusive, o Roberto ele tem um livro publicado pela nossa editora também, que é o Inocentes do Leblon.
Sim. falando sobre a história do Partido Novo, né? Sobre a perspectiva dele, né? O que aconteceu, por que o Novo legal. ficou daquele jeito, né? Desse jeito que ele ficou, né? Enfim. Uhum. E Ó, assim, eu só queria fazer só um comentário, né? Que você falou que esse é um canal de política, né? Mas tem uma frase muito famosa, né? Que fala que nada na vida política do país está na política antes de estar na literatura, né? Então as coisas primeiro começam na literatura, no quadrinho, no imaginário, e depois elas viram política, né? Então, política foi no sentido de que as pessoas estão acostumadas a ver aqui análise política, né? Então, sim. o tema destoa um pouco do que o público está acostumado, mas eu vou tratar de nos meus vídeos diários, chamar o pessoal para assistir essa live offline. Então, o pessoal está na expectativa aí, todo mundo querendo aqui. ver. Deixa eu... Mas se eu conseguir, eu também consigo. Vamos deixar claro que o que tu vais mostrar, Rodrigo, é só um layout, né? Não é a página final. A galera vai achar que os rabiscos são o final e não é um layout. Vocês estão vendo aí, gente? Fala aí, então. Ainda não. Agora tá vindo. Aí, ó. Seu diretório aí, é isso. Agora abre a imagem. Você consegue abrir os arquivos ali? Acho que eu abri já. Ele deve estar aparecendo já, ou não? Não, está aparecendo. Para mim, aqui aparece a tela de... Não aparece a imagem, aparece a imagem da tela. Não os layouts, não os desenhos. Você errou a pontaria na hora de compartilhar. Você Não, compartilhou. Dá dois cliques na imagem. Ou então você arrasta a imagem para essa... Peraí. Deixa eu fazer de novo aqui. Compartilhar a tela. Estagiário, é terrível. Cara, o homem da TI é você, Laudelino. Você que devia estar fazendo isso aí. Eu compartilho se deixar. Tela cheia. Cadê? Janela. Tela cheia. Vamos ver aqui. Agora vocês devem estar vendo a gente mesmo, né? Isso. Agora vocês estão vendo? Agora sim. Agora sim. Aí sim. Aí, esse é o primeiro rascunho aqui. Isso aí é a cena lá do terremoto. Então, olha a cena épica aí de Lisboa. Olha que lindo esse quadro. Tem um padre rezando uma missa, né? Porque ainda tem isso, né, Laudelino? Isso você até não falou, né? Que o terremoto foi... Foi dia de Todos os Santos ali. Dia de Todos os Santos, estava todo mundo na igreja. Então morreu muita gente porque, né, enfim... Dentro da igreja. Sim. Dentro da igreja. Isso aí é Lisboa, Praça do Comércio ali. Aqui Isso é o Ulisses, é isso? Essa abertura Isso chegando nas praias de Lisboa. Ulisses. Depois devagar por todos aqueles anos depois da Guerra de Troia, tentando voltar para casa. É o mito fundador de Portugal, né? De Portugal, sim. Aí é a navegação. Isso, aí chegando. Assim, o que vocês estão vendo, o que o Joey mostrou como RAF, é o seguinte: tem o roteiro. Do roteiro, a gente bate um papo, conversa sobre a ideia, né? Aí ele faz um primeiro esboço, tá? Estamos falando da concepção artística aqui. Esse primeiro esboço, antes dele entrar a fundo no desenho, no detalhe, ele retorna para a gente conversar sobre a aprovação. Essa imagem, por exemplo, é a imagem de apresentação minha e dele. Então, estão ali no meio dos livros, está o Joe ali de braço cruzado. Como mostrares a capa, a última que eu fiz, dele em pé com a espada, tem como mostrar? Essa aqui, não? Não. Aquela colorida, Dom Pedro com a espada. Que tá na capa da live do Dom Pedro. Isso. Puder mostrar? Tem aqui, peraí, deixa eu buscar ela aqui. Que é como ficará no final, né? Na versão deixar final. Essa imagem para a galera perceber o que a gente está querendo. Sim. Deixa eu buscar ela aqui, peraí. Eu tenho aqui. Então mostra aí, Laudelino, pode mostrar. Opa! Tá a mão. Vamos lá. Aqui. Já deu aqui, não apareceu nada aí. Não. Aí. Não é essa, não. Muito bom. Essa então foi o primeiro tá. Já sei. Tá, então peraí. Essa é do
Tá falando justamente essa da capa aqui, né? Aquela com Da fundo live. preto, ele com a espada Quer que eu compartilhe aqui? Você achou, Laudelino? Eu achei. Já achei. Se você tem a original, você vai preparando aí, que é o que eu tenho tá com a imagem tá com as letras, né? Legal se desse para mostrar que é essa aí, mas aqui eu fiz só em nanquim, preto e branco, né? Se alguém tiver aí. Anterior, para ver aqui. como é que fica, né? Espera aí, eu vou mostrar aqui, espera aí. Deixa eu jogar aqui para compartilhar. Aqui, ó, esse é um dos primeiros esboços aqui, ó. Aí, olha só. Olha a diferença de um para o outro. Sim. Isso é a evolução do trabalho que vai chegar naquela imagem colorida. Uhum. Eu tenho o último aqui para mostrar também, bem nessa linha também, quer ver? Uhum. Que é uma outra cena. Isso é Dom Pedro I, na travessia para o Brasil, amarrado no mastro ali, encostado no mastro, né? Não chega a ser amarrado, não, só com a corda ali. Sim. E lendo a Eneida em latim, tá? Que o tutor dele tinha dado para ele ler, né? O Arrábida, que está aqui olhando para ele, que é um padre, um gênio da política. Procurem o Arrábida, um gênio. Ele era o guru de Dom João VI. Dom João ficava sempre atrás dele do Arrábida para dicas políticas tal, lá do convento de Santo Antônio. Então, esse desenho, esse rabisco, depois ele vira isso aqui, ó. Deixa ele abrir. Peguei o de alta. Ele vai depois com o detalhamento, né? Uhum. Ó. Aí o acabamento e essa ilustração aí é um espelho, digamos assim, daquela mesma imagem do Ulisses na praia, né? Sim. Tá? Então você vê a qualidade do traço, a fidelidade das proporções, do cordoamento. É toda uma pesquisa histórica que o Joey tem que fazer também, né? Sobre o que tinha lá dentro. Não pode ter nada fora do lugar, né? Tem que estar tudo certinho. É uma trabalheira medonha. Por isso que a gente fala que vou fazer 30, 40 páginas, dura um ano. Porque você tem que fazer a pesquisa histórica, entra no detalhe, aí reúne, aí conversa, aí vem um RAF, aí ele vai e desenha, depois de desenhar tem um acabamento, tal, acabou, já tem uma semana para fazer uma página, se for rápido. Ou seja, é um trabalho mesmo contínuo, delicado, e de um nível que não tem no Brasil. Paralelos, né? Com os trabalhos paralelos ainda, né? Pagando boleto, né, Jô? Pagando os boletos. Não, é uma coisa que realmente, olha, eu faço questão de acompanhar o projeto aí, tendo outras oportunidades, ajudar a divulgar, porque realmente eu considero de extrema relevância, extrema importância. Muito importante. Deixa eu divulgar a capa aqui, a última capa que a gente fez. Ficou belíssimo o trabalho do Joey. Deixa eu botar aqui na tela cheia, que é belíssimo. Esse apareceu já? Olha só como está. Sim. Olha que lindo. Isso daria até a capa de parece até uma coisa de cinema mesmo, né? Um cartaz de cinema. Cartaz de cinema. Olha só, tá lindo. Assim, o projeto é fantástico. Agora, leva tempo, gasta dinheiro e a gente tem que pagar as contas, né? O grande desafio nessa imagem aqui é você pegar, dentre todas as imagens do rosto de Dom Pedro, entre quadros, desenhos, às vezes eles fazem reconstituições aí, que eu acho que todas são um desastre, e você pegar e formar um rosto que seja a mescla de tudo que foi feito, desenhado e pintado. Aí é o Joey, que é o fera. Ele vai lá e constrói. Né? Sim. Perfeito.
Eu confesso que eu fico de queixo caído toda vez que ele manda um. Ele manda assim, não, isso aqui é só o inicial, aqui, é só um Isso aí eu vou jogar rascunho. fora, foi só um Isso aí teste. para Aí, jogar pô, fora. Aí eu já combinei tá com o imprimido, Joey, né? falei, não jogue nada fora. A gente vai Não, documentar, guarda, deixa claro, não, tudo isso aí, guardado. isso é documento histórico, porque Sim. isso Mas eu não gosto futuramente, né? eu não gosto do cavalo que eu desenhei. Eu falei, cara, não interessa, guarda esse seu cavalo, esse cavalo ele diz que é Não, horrível. Para mim é isso perfeito. É horrível, é o making off, a memória horrível. da obra, que é tão Sim, importante quanto a obra, né? Isso aí sim. Já concordo, tem que fiz o arquivar cavalo tudinho, mais guardar. bonito que eu já vi no papel. Ele falou: não, esses são ruins. Eu falei, mas Ele que não beleza. sabe Depois disso desenhar aí eu aprendi cavalo. a fazer cavalo, eu não sabia. Depois disso eu aprendi. É. Eu sabia. Verdade, ele confessou no começo. Então Eu não tá, sabia. pessoal, eu estou muito feliz com a live, muito satisfeito de poder contribuir com o trabalho. Quero colaborar mais, como eu disse, vou usar meus outros vídeos para ampliar a divulgação do trabalho e da vaquinha. Agradeço muito, Rodrigo, pela oportunidade aí de Eu que você ter agradeço. escolhido o canal aqui para ser um dos veículos de divulgação. Fico à disposição. Pessoal que acompanhou aí, por favor, compartilhem o link da live para mais gente ficar sabendo. Compartilhem o link da vaquinha para ajudar. Apoie-se / Dom Pedro, é isso, né? Isso. Você É consegue isso. escrever aí no finalzinho? Acho que dá para botar, né? Não sei se... Eu tenho aqui na. Deixa eu pegar aqui. Vou botar de novo aqui no chat aberto. Eu não sei se ele gera como link, né? Mas está ali. Novamente, apoia.c / Dom Pedro. Ok? É só clicar ali, entrar lá no site do crowdfunding e fazer a sua doação. Ok, pessoal? Boa noite, um prazer conhecer vocês, um prazer enorme poder ajudar no projeto. Boa sorte, sucesso e nos Obrigado. vemos uma nova oportunidade aí quando o projeto estiver mais avançado, vamos divulgar novamente, ok? Sem Grande dúvida, sem abraço dúvida. e Amém. até mais. Boa noite. Valeu, Paulo. Um grande abraço. Boa noite. Abraço aí, Benela, Até mais. Aldelino.